E aí, pessoal, tudo bem? Vamos retomar nosso trabalho? Então, diretamente dos estúdios montados na sala da minha casa, nós então continuaremos o nosso trabalho. Se vocês pegarem lá no Classroom, eu espero que todos tenham visto, né? Eu mandei para vocês um material falando de classificação de carbonos e cadeias carbônicas. Tá? Então, quem não viu, dá uma olhada, porque aquilo é importante. Claro que depois a gente retoma quando a gente voltar, mas a gente precisa dar sequência, não podemos ficar esperando esse coronavírus dar Deus para nós, né? Até porque, enfim. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Nós falamos de classificação de carbono, classificação de cadeias. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês da principal fonte de compostos orgânicos que nós conhecemos, que é o petróleo. Então, essa aula aqui é sobre o petróleo, a sua origem, as suas propriedades e a sua utilização. Então, preste bastante atenção, vamos com calma. Depois vou passar para vocês alguns exercícios e vamos retomando a nossa rotina. Tudo bem? Então vamos lá. O que é o petróleo? Então, primeiro, da onde que vem a palavra petróleo? Na etimologia, petróleo vem de petra óleo, óleo de pedra. Quer dizer, quem que um dia imaginou que debaixo do solo, lá, sei lá quantos 1.000 metros de profundidade, existiria lá um líquido preto, viscoso, que poderia ser usado como combustível, né? Quer dizer, vamos pensar, porque o petróleo é conhecido há milhares de anos, né? Mas alguém foi lá e cavou? Não. É porque, muito provavelmente, devido a enormes pressões, temperatura elevada, etc., esse petróleo pode ter subido por caminhos, né, do solo e ele vazava, literalmente ele vazava na pedra. Então você tinha ali alguns, igual água numa nascente, né? O petróleo muitas vezes brotava de alguns lugares. Então o pessoal lá, né, na Arábia, que era onde aparecia muito isso, chamou isso de óleo de pedra ou petra-óleo no latim, que é de onde virou o petróleo. Ele é um líquido viscoso, de coloração escura na grande maioria dos casos, né? Ponho isso aqui porque está na literatura, eu mesmo nunca vi um petróleo que não fosse preto, mas dizem que existem alguns mais clarinhos. Ele é encontrado em poros de rochas, tanto em terra firme como sob o mar, né? Então você tem poços de petróleo que ficam em plataformas continentais e tem petróleo que você extrai do mar. No Brasil, as principais plataformas de petróleo estão exatamente nos oceanos, né? Ele é constituído fundamentalmente por um grupo de substâncias que a gente vai estudar depois com mais detalhes, que são os hidrocarbonetos. Da onde que vem a palavra hidrocarboneto? Hidro, que significa hidrogênio, carboneto, que vem de carbono. Hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Tá? Como que o petróleo se formou? Né? Da onde que ele vem? A gente sempre ouve falar que petróleo é um combustível fóssil. Né? O que isso significa? A gente acredita, né, que o petróleo ele é oriundo da decomposição de animais, vegetais, principalmente plâncton marinho, que foram soterrados em camadas inferiores, enfim, em regiões de rochas sedimentares. Né? Essa é uma questão importante, né? Você só vai ter petróleo em rochas sedimentares, submetidas a condições extremas de pressão, ação bacteriológica e altas temperaturas. Tá? Então, para o petróleo se formar, foi necessária uma combinação muito particular de pressão, temperatura, microbiota, enfim, né? E esse processo lento e complexo, né, gerou a mistura que foi fluindo por rochas porosas até se acumular em bolsões. Só que depois, com mais calma, eu vou explicando para vocês, ou depois eu vou passar um vídeo para vocês entenderem melhor. Tá? Então, mas basicamente o que nós temos é o seguinte: você vai ter aqui, ó, um depósito subterrâneo, tá? Que é constituído por água salgada, porque muito provavelmente essa região aqui foi um oceano.
O petróleo vai estar aqui, note que eles não se misturam, né, porque o petróleo é uma substância, na verdade o petróleo é um material formado por substâncias apolares, a água salgada, a água é polar, e aqui você vai ter uma parte de gases. Às vezes, né, você vai encontrar somente gases. Se você pegar, por exemplo, a Bolívia, Bolívia não tem petróleo, mas a Bolívia tem muito gás. Né? Inclusive a gente compra muito gás de lá. Né? Aí você monta uma broca de perfuração. Essa broca vai perfurar o solo aqui, vai encontrar esse material. Aí quando quando encontra essa região, a pressão aqui é tão estupidamente alta que esse material todo jorra aqui para cima, né? Aí depois desmonta-se essa torre, coloca uma bomba e o trabalho é só de fazer sucção depois. Né? Aqui tem um videozinho, vamos ver se vocês conseguem ouvir o áudio. Né? Ele é um vídeo muito útil para a gente entender um pouquinho do petróleo. O petróleo é constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas umas sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. O gás, usado como combustível doméstico e industrial, é a fração mais volátil do petróleo, sendo constituído por moléculas que possuem de 1 a 4 átomos de carbono. O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto, que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus. Uma vez que este petróleo foi extraído do solo, ele vai passar por um processo de refino. Né? Então, primeiro, você precisa retirar aquela água com sal, né, que estava no slide anterior, e que se mistura, e que está misturando no petróleo. Então, você precisa tirar isso daí, a decantação e tal. Depois, esse óleo, né, esse petróleo, ele vai ser aquecido no fogo direto, né, e aí ele vai fazer uma separação
numa coluna, numa torre, que é chamada torre de destilação, onde vai acontecer um processo muito importante chamada destilação fracionada. Aí você vai obter os produtos consumíveis. Tá? Então você vai ter, né, então o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, né, que sofre um processo chamado destilação fracionada, onde vai ser feita a separação e finalmente você vai obter aqui as chamadas frações do petróleo. O que são as frações do petróleo? A gasolina, a querosene, o óleo diesel, eles são partes do petróleo que a gente conhece como frações. Né? Então aqui nós temos algumas frações. Ó. Você tem o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Tem o éter de petróleo, gasolina, querosene, óleos lubrificantes. Aqui também poderia ter o óleo diesel, né? Parafina, alcatrão, piche, asfalto, vaselina. Né? Existem muitos derivados do petróleo. Tá? Quanto maior a cadeia, né? Então a gente viu as cadeias carbônicas lá, né? Você tem desde compostos com um carbono só, CH4, dois carbonos C2H6, C3H8, C4H10, aí o éter é de 5 até 10, a gasolina de 10 até 15 mais ou menos, aí querosene, lubrificantes, você vai tendo moléculas cada vez maiores. Quanto maior a cadeia e menos ramificada ela for, maior vai ser a sua temperatura de ebulição. Isso depois a gente vai estudar com mais calma, tá bom? Mas essa informação aqui é importante, tá? Moléculas mais leves, se você pegar aqui o esquema vamos falar daqui a pouquinho, né? Então aqui de novo, o óleo cru vai ser dessalinizado, vai ser separado, enfim, né? Uma coisa que é curiosa é o seguinte, você dentro do petróleo vai ter várias frações. Qual é a fração? Quais são as frações mais importantes para o cotidiano, enfim, né? Você tem que usar muita gasolina e muita querosene, muita gasolina e muito óleo diesel. Tá? Essas são as duas frações mais importantes, são as que mais se utilizam. No entanto, a porcentagem de gasolina e querosene no petróleo é muito baixa. Então, como que você melhora isso? Então, existem alguns processamentos em que você consegue transformar uma fração em outra por alguns métodos. Então, por exemplo, existe uma técnica chamada craqueamento. Né? A palavra craqueamento vem de crack, barulho de quebra mesmo. Né? Você pega uma molécula grande e você vai dividir ela em moléculas menores. Tá? Esse é um procedimento. Existe um processo que a gente poderia dizer que é o contrário, chamado reforma, que seria pegar moléculas pequenas e transformar em moléculas maiores. Também é uma possibilidade. E nós temos uma outra técnica, essa daqui vai ser estudada mais para o final do ano, um tipo de reação química que os vestibulares cobram bastante, chamado alquilação. Tá? Então aqui eu não vou entrar em detalhes, mas para vocês saberem que existem esses três métodos. Dos três, o que a gente destaca mais, os que os vestibulares mais gostam de saber, de ver se vocês sabem, é o chamado craqueamento. Então é dele que eu vou falar, os outros a gente passa rápido. Tá? Então, o que é o craqueamento? O craqueamento é um processo que divide grandes cadeias de hidrocarbonetos em pedaços menores. Então você vai ter aqui uma unidade de craqueamento, você vai ter moléculas grandes, aí você vai esquentar, vai usar catalisadores apropriados e essas moléculas grandes vão ser quebradas em moléculas menores. Então você vai ter o gasóleo pesado, aí você pode produzir diesel, querosene, gasolina, né? Então esse é o esqueminha aqui. Tá? Então lembrem-se disso. O que é craqueamento? É você aumentar a fração gasolina e óleo diesel, pegando moléculas maiores e quebrando em pedaços menores. Tá? Aqui a reforma e a alquilação, eu vou deixar esse material depois também, esses slides, disponíveis para você, caso vocês queiram estudar. Aí, se tiver curiosidade de ler isso aí, vocês podem ler, mas o que eu vou cobrar mesmo é o craqueamento, ok? O que mais? Vamos. Aqui tem outro vídeo que eu gostaria muito que vocês assistissem. Esse vídeo mostra como funciona um motor a explosão. Ele é um vídeo um pouco comprido,
né? Eu vou deixar ele também aqui para vocês assistirem e depois a gente continua. Bom, então assim, né, depois de analisar o vídeo, o que a gente percebe aqui? Ó, o motor, esse aqui é um GIF animado bem legalzinho. Como é que funciona aqui? Ó? Você vai ter um motor de 4 tempos. Então, recapitulando, né? Um motor de 4 tempos. O que acontece aqui? Ó? Você tem aqui em cima as válvulas, né, que controlam a entrada e a saída. Então, olha aqui, ó. Vou pegar esse aqui, vamos olhar esse pistão aqui. Ó. O que acontece aqui? Ó? Entrou, né, ó, abriu, entrou. Né? E aqui depois quando abre, sai. Então, eu tenho 4 movimentos. Entrada, compressão, explosão e saída. Então, entrada, tá rápido, né? Entrou, comprimiu, explodiu e os gases residuais saem lá. Né? Então, por que chama motor de 4 tempos? Né? Porque são exatamente a admissão do combustível, a compressão da mistura, a explosão e a exaustão. Tá? Motor de moto, por exemplo, se alguém tiver curiosidade, motor de moto, ele é motor de 2 tempos. Né? A admissão é junto com a compressão e a explosão acontece junto com a exaustão. Tá? Quando a gente fala em qualidade da gasolina, nós temos essa questão aqui que é muito interessante, que é o índice de octanas ou octanagem. O que acontece é o seguinte, quando o cilindro, né, você tem aqui a cabeça do motor, aqui você tem um pistão. Esse pistão ele vai subir, né? Só que quando acontece a compressão, se a gasolina não tiver muita qualidade, o que acontece? Ela vai explodir antes de chegar até aqui em cima, né? Antes de dar a faísca da vela. Né? Então, imagina que ele estava subindo, aí explodiu. Só que não tem como ele parar de subir, né? Então, explode subindo. Isso estraga muito o motor. O pessoal, os mecânicos dizem que quando acontece isso, o motor está batendo pino. Então, a gasolina, ela tem esse problema. Né? Ela explode com muita facilidade. Tá? Você vai ter ali uma mistura de vários materiais. Os 2 mais importantes da gasolina são o heptano, que tem 7 carbonos, e é uma cadeia reta, e você tem o isoctano, que é uma cadeia que tem 5 carbonos aqui, depois 3 na ramificação. A questão é a seguinte, quanto mais reta for a cadeia, menos ela aguenta uma compressão. Então, a gasolina, a molécula de heptano, vamos supor que a gasolina fosse puro heptano. Ela seria uma porcaria. Ela iria explodir antes da compressão. Já se a gasolina fosse isoctano puro, seria uma gasolina de altíssima qualidade, porque ela jamais explodiria
antes da faísca. Então, quando eu falo do índice de octanos, eu estou falando da porcentagem dessa substância aqui na gasolina. Aí você vai assim, mas professor, e se a gasolina for ruim e eu quiser usar, o que eu posso fazer? Você acrescenta uma coisa chamada antidetonantes. São substâncias que são adicionadas à gasolina para fazer com que ela melhore. Veja, isso não são os aditivos, não é a gasolina aditivada, não. Todas as gasolinas, aditivadas ou não, elas têm o antidetonante. Tá? Em quase todos os lugares do mundo, o antidetonante é uma substância chamada metilterquibutyléter, ou MTBE. No Brasil, usa-se o etanol. Então, a gasolina que você compra no posto, ela tem uma porcentagem de álcool que varia entre 22%, 23%, 24%. Tá? Então, essa escalinha aqui, ó, ela mostra a porcentagem, né? Vamos supor 0 isoctano, que é a gasolina ruim, e 100% de heptano. E aqui eu teria o 100% de isoctano e o 0% de heptano, que seria uma gasolina ótima. Se eu falar que o índice de octanos é 50, isso quer dizer que eu tenho 50% de isoctano e 50% de heptano. Se eu colocar um antidetonante, eu não vou mudar esta porcentagem, mas eu vou jogar esse índice para cá, porque eu vou fazer com que a gasolina se comporte como se ela tivesse uma porcentagem maior. Então eu posso ter uma gasolina que tem 50% de isoctano, mas com um índice de octanos de 70, por exemplo. Por quê? Eu tenho 50% de isoctano, mais o antidetonante que melhora a qualidade da gasolina. Tá? Então, gente, resumidamente, nós temos aqui algumas propriedades importantes sobre um dos produtos mais importantes do planeta, que é o petróleo. Tá? Quando a gente retornar, a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar para vocês alguns slides, eu vou disponibilizar esses slides para vocês no Google Classroom e vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Então vocês vão fazer o exercício e vão poder consultar não só esse material, mas o livro de vocês também. Né? Lá no livro temos tudo isso aí. Tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado dessa experiência e a gente volta mais tarde. Grande abraço.